E aí, pessoal? Ao longo da história, a humanidade encarou de frente várias ameaças invisíveis, as epidemias. Essas pragas, mudaram civilizações, acabaram com populações e deixaram marcas profundas na história da gente. Bora explorar algumas das epidemias mais sinistras da história, investigando as causas, o impacto e as lições que elas deixaram. Nossa viagem começa na Grécia Antiga, durante a Guerra do Peloponeso. Imagina só, um inimigo invisível brotou dentro das muralhas de Atenas. Era a Praga de Atenas, descrita pelo Tucídides. Essa praga detonou Atenas por 3 anos, matando 1/3 da galera, incluindo o chefão Péricles. Séculos depois, a peste de Justiniano, tipo um pesadelo, surgiu no Egito e se espalhou pelo Império Bizantino, que era o bicho na época. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a mesma da peste negra, a doença varreu cidades, causando febre daquelas, inchaços e gangrena. Essa peste levou de 25 a 50 milhões de pessoas, enfraquecendo o Império Bizantino. Chegamos ao século XIV, e a peste negra, foi um período sombrio e aterrorizante na história da humanidade. Ela varreu a Ásia, Europa e norte da África, deixando um rastro de destruição por onde passava. Vinda da Ásia Central, a praga se espalhou pelas rotas comerciais, As caravanas e navios mercantes foram os principais vetores dessa calamidade. Os ratos infectados eram tipo os motoboys da doença, carregando as pulgas que transmitiam a peste. Eles se infiltravam nas cidades e navios, espalhando a praga rapidamente. Os sintomas: febre altíssima, calafrios, vômitos e uns inchaços sinistros. As pessoas sofriam terrivelmente e a medicina da época não tinha respostas. A peste negra matou cerca de 25 a 30 milhões de pessoas na Europa, 1/3 da população. Foi uma das pandemias mais mortais da história. O impacto social, econômico, devastador. As cidades ficaram desertas, a economia entrou em colapso e a estrutura social foi profundamente abalada. A peste negra mudou o curso da história. Século XIX, e a cólera, vinda da Índia, causada pela bactéria Vibrio cholerae. A doença se espalhou mais rápido que notícia ruim, causando diarreia sinistra e vômitos, levando à desidratação braba. Em 1817, a cólera começou sua primeira turnê mundial, a primeira pandemia, espalhando-se pela Ásia, Oriente Médio, África e Europa. A pandemia mostrou para todo mundo as desigualdades globais em saúde e saneamento, que estavam podres. Em 1918, logo após a treta da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, causada pelo vírus H1N1, resolveu aparecer. A pandemia infectou cerca de 500 milhões de pessoas, 1/3 da população mundial na época, e levou embora cerca de 50 milhões. A gripe espanhola escancarou a fragilidade dos sistemas de saúde pública, que estavam na UTI. Começo do século XX, e a poliomielite, meu amigo, era o terror dos pais. A doença atacava o sistema nervoso, causando paralisia e até morte. Na década de 50, os caras Jonas Salk e Albert Sabin, tipo heróis, desenvolveram vacinas eficazes contra a poliomielite. A vacina Salk foi liberada em 1955 e a do Sabin em 1961. As vacinas foram um chute na poliomielite, erradicando a doença em grande parte do mundo. Década de 80, e surge a AIDS, causada pelo HIV, atacando o sistema imunológico. Identificada em 1981, a doença se espalhou mais rápido que fake news, afetando todo mundo, sem distinção. O medo e o preconceito atrapalharam as campanhas de prevenção e tratamento. Mas a galera da saúde mandou bem, desenvolvendo os antirretrovirais. Esses medicamentos transformaram a AIDS, que era tipo fim da linha, em uma doença crônica controlável. No início do século XXI, a SARS,
causada por um coronavírus, deu as caras lá na China em 2002. A doença respiratória braba se espalhou para outros países, causando aquele auê. A resposta rápida da galera da saúde mundial ajudou a controlar o surto. Em julho de 2003, a OMS anunciou: surto controlado, com 8.098 casos e 774 mortes. A SARS mostrou a importância de agir rápido e junto contra epidemias. Em 2012, a MERS, causada por outro coronavírus, apareceu na Arábia Saudita. Essa doença respiratória sinistra pode causar pneumonia, acabar com os rins e até levar a óbito. A maioria dos casos em humanos rolou por causa do contato com camelos infectados. A MERS causou uns perrengues, principalmente na Península Arábica. A OMS segue de olho na MERS e buscando vacinas e tratamentos. Chegamos em 2019 e a pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, começou em Wuhan, na China. O vírus rapidamente se espalhou pelo mundo, levando a uma crise de saúde global sem precedentes. Wuhan, uma cidade vibrante, tornou-se o epicentro de uma das maiores pandemias da história moderna. A doença respiratória se espalha pelo ar e pelo contato com coisas contaminadas. Máscaras faciais, higienização das mãos e distanciamento social tornaram-se práticas comuns para tentar conter a disseminação do vírus. A transmissão por aerossóis no ar fez com que ambientes fechados se tornassem locais de alto risco. A pandemia causou lockdown, restrições de viagens, crise econômica e, infelizmente, milhões de mortes. As ruas das grandes cidades ficaram desertas, aeroportos foram fechados e a economia global sofreu um impacto severo. Memoriais foram erguidos em homenagem às vítimas, lembrando-nos da gravidade da situação. A Covid-19 escancarou as desigualdades na saúde do mundo. Hospitais em muitos países ficaram sobrecarregados, especialmente em áreas com menos recursos. As comunidades mais pobres foram desproporcionalmente afetadas, destacando a necessidade de um sistema de saúde mais equitativo. Trabalhadores essenciais como profissionais de saúde e serviços de entrega continuaram a trabalhar incansavelmente. A pandemia mostrou que a preparação e a união entre os países são essenciais na luta contra as ameaças à saúde. A Organização Mundial da Saúde, OMS, desempenhou um papel crucial na coordenação dos esforços globais. Campanhas de vacinação em massa foram lançadas, e a cooperação internacional tornou-se vital para enfrentar a crise. Conferências sobre saúde pública discutiram estratégias para prevenir futuras pandemias. As epidemias são tipo um toque para a gente, mostrando que estamos vulneráveis a doenças. Elas nos lembram que, apesar de todos os avanços tecnológicos e médicos, ainda somos suscetíveis a ameaças invisíveis. A história está repleta de exemplos de como essas crises de saúde moldaram sociedades inteiras, desde a peste negra na Idade Média até a gripe espanhola no início do século XX. Esses eventos mudaram a nossa história, mas também impulsionaram a ciência. Cada nova epidemia trouxe consigo uma onda de inovação e descoberta. Os cientistas, motivados pela urgência de salvar vidas, fizeram avanços significativos em áreas como virologia, imunologia e epidemiologia. Hospitais e centros de pesquisa se tornaram campos de batalha onde a humanidade lutava contra inimigos microscópicos. É essencial aprender com o passado, investir em pesquisa e fortalecer os sistemas de saúde no mundo todo. A preparação é a chave para mitigar os impactos de futuras pandemias. Isso inclui não apenas o desenvolvimento de vacinas e tratamentos, mas também a criação de infraestruturas robustas que possam responder rapidamente a surtos. A colaboração entre cientistas, governos e organizações internacionais é crucial. As pragas testaram a nossa capacidade de superar as dificuldades e nos fizeram evoluir na medicina. Cada crise trouxe lições valiosas que nos ajudaram a melhorar nossas respostas futuras.
A evolução da medicina é uma história de resiliência e adaptação, onde cada desafio enfrentado nos tornou mais fortes e mais preparados. A história nos ensina que a preparação, a pesquisa e a união entre os países são fundamentais para enfrentar as ameaças à saúde. A globalização tornou o mundo mais interconectado do que nunca, e isso significa que uma ameaça em um canto do mundo pode rapidamente se espalhar para outros. Portanto, a cooperação internacional e o compartilhamento de informações são essenciais para proteger a saúde global. Juntos, podemos construir um futuro mais seguro e saudável para todos. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima!